Hoje a gente vai mergulhar numa das ideias mais perturbadoras de Sigmund Freud, lá do livro dele, O Mal-Estar na Civilização. Ele joga uma pergunta na nossa cara: qual é o preço real que a gente paga para viver em sociedade? E a resposta dele, olha, é de cair o queixo. O preço é a nossa própria felicidade. Vamos tentar entender que barganha maluca é essa. E o Freud já começa assim, com essa frase, que é sombria, mas vamos combinar, e de uma honestidade brutal. A vida, tal como nos coube, é muito difícil para nós. Ele não está sendo pessimista, não. Para ele, esse é o ponto de partida. Se a vida já começa tão cheia de sofrimento, o que nos faz seguir em frente, afinal? Pois é, com essa dificuldade toda, o que nos move? Para o Freud, a resposta é uma só: a busca sem fim pela felicidade. Ele deu até um nome para isso: o princípio do prazer. É como se fosse um programinha que roda dentro da gente, sabe? Sempre buscando satisfação e fugindo da dor. Só que tem um probleminha: esse nosso programa entra em conflito direto com o mundo lá fora. Ok, então a gente busca a felicidade. Mas por que é tão difícil de achar? O Freud vai apontar uns obstáculos bem específicos no nosso caminho, que basicamente mostram por que esse tal princípio do prazer está meio que fadado ao fracasso. E aqui, olha tal pulo do gato. O Freud diz que o universo simplesmente não foi feito para a gente ser feliz. Não está no projeto, entende? Ele chega a escrever que a intenção de que o ser humano seja feliz não se acha no plano da criação. Ou seja, nossa busca por prazer é uma briga constante contra a própria realidade. E ele vai além. Ele aponta de onde vem tanto sofrimento. São 3 frentes de batalha das quais a gente não tem como escapar. Primeiro, o nosso próprio corpo, que envelhece, adoece, está destinado a decair. Segundo, o mundo lá fora, com toda a sua fúria, desastres, forças que a gente não controla. E a terceira, que talvez seja a que mais dói: os nossos relacionamentos com as outras pessoas. Pois é, não tem para onde correr. Então, no meio desse caos todo, desse sofrimento vindo de todo lado, a humanidade criou a sua maior arma de defesa: a civilização. A gente criou ordem, ciência, comunidade, tudo para se proteger. Só que essa proteção, claro, não sai de graça. Ela exige uma troca, uma barganha que, no fundo, define a nossa vida. E o Freud usa uma metáfora aqui que é simplesmente genial. Ele diz que o ser humano se tornou uma espécie de Deus de prótese. Pensa bem. Com as nossas ferramentas, com a tecnologia, a gente superou um monte de limitações naturais. A gente se tornou grandioso, magnífico. Mas, como ele mesmo aponta, isso não trouxe a felicidade que a gente esperava. E essa ideia fica super clara com esses exemplos. Cada invenção é uma prótese, né? Os óculos são próteses para os nossos olhos, o telefone para os nossos ouvidos. E ele vai longe. Até as nossas casas são como um útero substituto, um lugar de segurança. Nós nos tornamos quase deuses com essas extensões todas. Mas o alerta do Freud continua. Tá, somos deuses, mas não somos mais felizes por causa disso. E aqui a gente vê a barganha, preto no branco. De um lado, o que a gente abre mão? Nossa liberdade total, nossos instintos, a satisfação daqueles impulsos mais selvagens. E do outro, o que a gente ganha em troca? Ordem, segurança, a proteção de viver em comunidade. Basicamente, a gente troca a liberdade total pela segurança de saber o que esperar do amanhã. Mas qual é o custo escondido disso tudo? Porque abrir mão dos nossos instintos mais básicos não é uma coisa simples. Essa energia toda ela não some no ar. Pelo contrário, ela é jogada para dentro de nós, criando uma força nova, uma espécie de crítico interno que não dá trégua. E é aí que está o verdadeiro preço psicológico da civilização. O Freud descreve esse processo de um jeito brilhante. Pensa assim: a civilização não deixa a gente sair por aí sendo agressivo com todo mundo, certo? Mas e a agressividade? Ela some? Não. Ela é redirecionada. Ela se volta para dentro, contra nós mesmos. E essa agressão que a gente joga contra si mesmo é exatamente o que a gente sente como culpa. E essa autoridade interna, esse juiz implacável, é o que o Freud chamou de superego. Dá para imaginar ele como um policial dentro da nossa cabeça, que não só vigia o que a gente faz, mas também o que a gente pensa em fazer. Ele é a voz da sociedade gritando dentro de nós, e a arma dele para nos manter na linha é uma só: a culpa. E essa frase poética que o Freud usa resume tudo, né? Pois toda a culpa na Terra se paga. A culpa vira essa dívida eterna que a gente tem com a civilização, um sofrimento que a gente mesmo se impõe, o preço que a gente paga todo santo dia para poder viver junto. E para mostrar o quão exigente e, na verdade, irrealista esse superego pode ser,
O Freud pega um dos maiores mandamentos da nossa cultura e mostra como ele é, na prática, psicologicamente impossível de se cumprir. É o famoso ama teu próximo como a ti mesmo. Pro Freud, esse é o auge do que a civilização exige de nós. É um ideal lindo, claro, mas ele olha pra isso e diz: isso é psicologicamente impossível. Isso vai contra a nossa natureza. E a pergunta que fica é: por quê? Se esse é o ideal máximo, por que é tão, mas tão difícil de seguir? Quase impossível, na verdade. A resposta do Freud é direta, porque esse mandamento bate de frente com a nossa agressividade natural. Ele argumenta que, ao nos dar um ideal que a gente nunca vai conseguir alcançar de verdade, a civilização se certifica de uma coisa, que a gente vai sempre se sentir culpado por falhar. E essa culpa, esse mal-estar que não passa nunca, que mantém a nossa agressividade sob controle. É uma armadilha perfeita. E tudo isso leva a gente para a grande conclusão do Freud. Ele enxerga a vida, a civilização, tudo como um grande campo de batalha. Uma luta eterna entre duas forças gigantes e opostas, o instinto de vida e o instinto de destruição. De um lado, a gente tem Eros, o instinto de vida. É a força que quer unir, criar, construir e preservar. É o que constrói relacionamentos, civilizações. Do outro lado, a gente tem Thanatos, o instinto de morte. É a força que quer destruir, separar, que alimenta a nossa agressão e até a autodestruição. Para Freud, a história da humanidade nada mais é do que o resultado dessa briga sem fim entre os dois. E no final, o Freud nos deixa com essa pergunta, que é pesada e fica ecoando. A cultura é a nossa maior defesa, mas o preço que pagamos por ela é um mal-estar sem fim. A grande questão é se a civilização, se o nosso desenvolvimento cultural vai conseguir um dia dominar esse nosso instinto de agressão e autodestruição, ou se no fim das contas seremos consumidos por ele. Essa, segundo Freud, é a pergunta que vai decidir o destino da nossa espécie.